Rodada 23 do Cartola. No vídeo de hoje eu vou trazer o time atualizado para vocês. Fica de olho porque a rodada tá complicada. Mínimo para valorizar tá muito alto. Os times podem poupar jogadores aí por causa do jogo da volta da Sul-Americana e Libertadores. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que o time que eu preparei aqui vai ajudar você a escalar. No gol, vamos direto aqui. Para mim, melhor goleiro para a rodada é o Carlos Miguel do Palmeiras. O jogo é Fluminense. Palmeiras abre a rodada, lembrando que o Fluminense acabou de demitir o Zubeldia, então Fluminense sem técnico. Terça-feira, Fluminense já tem o jogo da volta aí na Libertadores, né? Fluminense joga fora de casa aí contra o Independiente Rivadavia aí a terça-feira às 19 horas. Então o Fluminense deve segurar as suas principais peças, o time não vem conseguindo jogar bem e tá aqui Carlos Miguel no gol, vai trabalhar bastante, vai ser exigido. Legal, vamos para as laterais. Primeiro nome unânime na lateral aqui é Bernabei. O Internacional tem uma possibilidade de SG, mas o Bernabei, para quem tá com poucas cartoletas, fica ligado, tá precisando de 10.25 para começar a valorizar. Mas ele é um cara que todo mundo vai ter, então coloca no teu time que Bernabei é unânime na rodada. Na outra lateral temos boas opções, né? O Piquerez aqui é uma boa opção jogando fora de casa contra esse Fluminense. Demonstrou sinal de cansaço aí no jogo de ontem pela Libertadores. Arthur, acredito que deve jogar de titular, o menino tá voando aí. Alguns torcedores criticando a atuação do Piquerez. Ele é um cara que pra Cartola rende muito, ele tá precisando de 7,5 para valorizar, estava no meu time aí no vídeo anterior, mas tô reconsiderando no momento, porque eu não sei que Palmeiras que vem, e eu tô entrando de Lucas Ramon, que precisa de 3.57 para valorizar. São Paulo joga em casa contra o Coritiba, de olho nessa tabela do Brasileirão. São Paulo tem 26 pontos, o cara que tá aqui na primeira da zona do rebaixamento é o Santos com 22, então São Paulo precisa da vitória para se distanciar dessa zona aí do rebaixamento, né? E São Paulo que joga pela Copa Sul-Americana, jogou ontem, empatou aí com o Bolívar fora de casa, gol do Arboleda, e joga na terça-feira 9h30. Como o São Paulo vai jogar no sábado, não tem viagem, joga em casa, acredito que deva entrar com força máxima. Então Lucas Ramon é o meu lateral para a rodada. Legal, o Bernabei precisa de 10, Lucas Ramon precisa de 3, tá legalzinho, tá equilibrado. Na linha de zaga temos alguns zagueiros bacana. Barbosa é muito interessante para a rodada, um cara de média básica aí, trazendo um mínimo de valorizar 8.73. Zagueiros do Flamengo tão caros aí, estão precisando de muito para valorizar. Tem que ficar de olho nesse Flamengo que deve segurar algumas peças. Corinthians joga em casa contra o Cruzeiro. Cruzeiro é outro que deve poupar, né? Ontem na Libertadores empatou com o Flamengo em casa e agora joga quarta-feira a decisão no Maracanã. Então, de olho nesse Corinthians que ainda entra em campo hoje fora de casa pela Libertadores. Agora, vou colocar aqui ó, no time David Duarte. Quero cercar esse SG do Bahia aí. Bahia jogando fora de casa contra o Chapecoense. O David tá precisando de 6.94 e vou fechar o meu time aí com Arthur Dias do Atlético Paranaense precisando de 6.25. Arthur Dias tem que ficar de olho, tá? O Furacão vai jogar contra o Bragantino perdeu em casa a Sul-Americana. Arthur Dias, ele é um cara interessante, mas temos bons nomes aí, até mesmo o próprio Lianco jogando em casa aí contra o Grêmio é interessante. Lianco que saiu substituído no começo do jogo contra o Bragantino. Legal? Fica de olho aí nesse time aqui. Técnico, já vou fechando. Eu estava com o Leonardo Jardim do Flamengo, mas estou mudando para Odair Hellmann aí, para mim, Atlético Paranaense, muito forte favorito na rodada. Montado a linha de zaga, já vou pedindo para você, deixa seu like, se inscreve no canal. Dá um hypar aí no vídeo para dar aquela força, que agora no meio de campo tem um momento que a gente precisa tomar uma decisão e pensando já em nossas cartoletas. O primeiro nome é claro, eu tô falando dele, do Neymar, tá precisando de 20.12. Qual que é a parada aqui, meu amigo? É o seguinte, hoje tem Sul-Americana, Santos joga em casa contra o Macará, beleza? Santos joga em casa, 19 horas. Na quinta-feira que vem é lá na casa do Macará e o Santos joga fora. O jogo do Brasileirão é Santos e Vasco, o 17º contra o 18º, os dois com 22 pontos, é na casa do Vasco. A minha visão para esse jogo, a minha visão, a depender do resultado hoje da Sul-Americana, o Neymar deve ser preservado nesse jogo do Brasileirão. O Neymar joga o jogo todo hoje na Vila Belmiro e provavelmente vai pro tudo ou nada na Sul-Americana fora de casa. Tem que ficar de olho no Neymar. Se ele for jogar no Brasileirão, ele é uma ótima pra rodada, mas tá precisando de 20. No momento eu vou deixar ele de fora. Vou colocar o John Arias no time, teremos a escalação do Palmeiras, mas aqui eu já quero deixar pra você um contraponto. Maurício é um cara forte para a rodada. Por quê? Palmeiras entrou ontem com
Vitor Roque, Flaco Lopes e John Arias. Numa lateral Piquerez, na outra lateral o Alan. E o Alan jogou muito bem. Legal. Meio de campo do Palmeiras aí entrou com o Andrés Pereira, que foi expulso. Deve ser titular agora nesse jogo, porque não joga o jogo da volta. Marlon Freitas e companhia limitada. Então, eu acredito que o Palmeiras deve voltar com aquela escalação, né? Maurício Sousa e John Arias vai ser o provável ataque do Palmeiras. E o Andrés Pereira, como foi expulso na Libertadores, é titular no jogo. Então, de olho no Maurício aí. Como teremos a escalação, vamos ficar assim por enquanto. Descendo a linha aqui, vamos dar uma analisada. Neymar precisa de 20, Danilo contra o Vitória 7.40. O Danilo sempre é um cara bom para escalar, mas o Vitória toma poucos gols. E eu estava olhando aqui na Bia, nosso site de análise de jogos aqui, traz toda a base de dados. Olhando o Botafogo aqui, o Danilo não tem um confronto tão favorável assim. O Vitória acaba não entregando muitos pontos. O Arias foi bem lá, mas naquele jogo que o Arias e o Maurício e o Andrés Pereira foram bem, mas o Vitória estava com 2 jogadores expulsos, então não se engane nessa estatística. E se você dá uma olhada aqui, a chance do Danilo pontuar acima de 5 pontos aí é só de 25%, então não me agrada a estatística pro jogo. Não que o Danilo não seja um bom jogador. Varela, quem que te agrada? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada no meio de campo, Rodrigo Nestor contra a Chape. Os últimos 5 jogos de clubes que enfrentaram como visitante lá na casa da Chape. O Edenilson fez 18.4, o Lohan do Flamengo fez 14, o próprio Danilo, que eu estava falando aqui, fez 10, Iago Pikachu fez 9, Mateuzinho do Vitória 8.7, Gabriel do Bragantino, volantão, fez 8, o José Wellington aí do Remo fez 5 e o Gustavinho fez 5. Ninguém fez menos de 5 pontos, então a estatística traz os últimos 5 jogos, 100% de fazer 5 pontos lá. E também traz 100% para fazer mais de 8. E com grandes possibilidades de fazer acima de 12 pontos. Então, não tem como deixar de fora. Estatística favorável. Vamos entrar com o Nestor aí no time. Nestor que, se o Juba não tiver em campo, é o cara que assume a cobrança de pênalti. Nestor custa 6.10 e precisa de 6.10 para valorizar. Olha aí o número cabalístico aí, para quem gosta de numerologia. Legal. Outro cara que eu tô de olho aqui é o Alan Patrick do Inter. Precisa de pouquinho, 2.46. Na análise de dados aqui, analisando o Alan Patrick, como é que tá esse sedimento aí do Remo. O Alan Patrick traz um sedimento razoável aí, com 100% de chance de pontuar mais de 5 pontos e 40% de pontuar mais de 8. O Alan Patrick, lembrando que tá fazendo a dupla de ataque aí com o Carboneiro. E quem jogou lá na posição do Alan Patrick? O Denilson do Mirassol aí fez 14 pontos, Rafael Cavalheira da Chape fez 10, o Bidon fez 7, Gabriel do Bragantino fez 6,5, o Labiati, Zacaria Labiati 5,5, Danilo do Botafogo 5, o André fez 5, Matheus Fernandes 5, então todo mundo pontuou bem jogando em casa na posição que o Alan Patrick joga contra o Remo. Legal, então Alan Patrick se torna um bom nome. Pô, Varela, mas se você não vai de Arrascaeta, vamos dar uma olhada como é que tá aqui, aproveitando já fazer uma análise completa. Análise do Arrascaeta, Mirassol cedendo razoável, mas tem que ficar ligado, porque o Arrascaeta jogou de titular. Quem deve jogar aqui nesse time deve ser o Carrascal, tá? Carrascal deve jogar no meio, até mesmo o Paquetá, que fez o gol ontem lá do Flamengo contra o Cruzeiro, entrou no finalzinho, talvez o Flamengo deva entrar de Pedro, que não jogou, entrou no final, Pedro, Carrascal e até mesmo o Paquetá, preservando aí Bruno Henrique, preservando Samuel Lino e até mesmo preservando aí o outra ponta do Flamengo lá, o menino do Flamengo, o Plata, tá? Então de olho nesse Flamengo, essa escalação pode surpreender o Flamengo na escalação, tem elenco para isso. Matheus Pereira não foi muito bem, mas deve jogar aí contra o Corinthians, mas minutagem baixa. Então, Matheus Pereira, por enquanto, fica na geladeira para mim. Eu acredito que vou fechar esse time aqui com o Alan Patrick mesmo. Alan Patrick cobra pênalti, bola parada, escanteio, contra o Remo, para mim, jogo de gols. Vou fechar aí com Arias, Nestor e Alan Patrick. Então, de olho aí nesse meio de campo, tô indo sem ninguém do Flamengo, pensando aí nesse Carrascal se entra no time ou não. E tem o Maurício. Legal, montado o meio. Vamos para o ataque, mas antes disso, deixa eu pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder vídeo e, é claro, hype esse vídeo, clica no hype aí, dá aquela força para nós aí, o YouTube divulgar para mais pessoas e a gente fortalecer a nossa comunidade. No ataque, galera, Pedro deve ser titular por não ter jogado aí contra o Cruzeiro. Pedro provavelmente titular, vem mal no Brasileiro e esse é o momento que você tem que tomar uma decisão. Vai de Pedro ou não vai de Pedro? Viveiros está precisando de 15,80
1,84, mas tem que colocar no time, é o artilheiro do Brasileirão, jogando em casa contra um Bragantino, que deve dar uma segurada também, pelo fato que o Bragantino perdeu em casa na Sul-Americana e joga na quarta-feira em Minas Gerais aí a decisão. Perdeu de 1-0, o Bragantino não vem bem, então eu acredito que o Atlético Paranaense descansado é muito forte para a rodada. Viveiros aí fixo no time. Viveiros, legal. Andreas Gomes, pelo fato do jogo que eu comentei aqui, pelo fato de Santos e Vasco, zona de rebaixamento, Vasco precisando demais. É claro, o Vasco tem o jogo da Sul-Americana aí para jogar. Deixa eu pegar aqui. Vasco e Olímpia jogam hoje no São Januário, e o Vasco defende na quinta-feira fora de casa. A depender do que acontecer nesse jogo aqui, o Vascão deve entrar titular devido à situação do Campeonato Brasileiro, porque joga no Brasileirão aqui, deixa eu pegar, Vasco joga no domingo 4 da tarde e depois somente na quinta-feira lá no Paraguai, em Defensor del Chaco no Paraguai. Então, Vasco pela situação deve jogar titular, e Andreas Gomes é esse cara aqui que tem a média básica, né? Como que tá lá a análise do Andreas Gomes no ataque? Deixa eu pegar, Flamengo pro ataque não é interessante, veja só, o Pedro não está num bom momento, Mirassol não cede muito para atacante, é interessante ficar de olho nisso, e se você olhar o Vasco da Gama, vamos pegar aqui, cadê o Vascão? Aqui, Vasco da Gama, e você olhar o Andreas Gomes, interessante, tá 100% a probabilidade de fazer mais 5 pontos e 67% para fazer mais de 8. E quando você olha as estatísticas dos atacantes que jogaram enfrentando o Santos e os atacantes de mandante, Carlos Vinícius fez 16, Pavão fez 14, TT fez 9, Pedro 9, William José 8, Plata 8, Flaco Lopes 7,8 e Eric Pulga 7. Ninguém fez menos de 5 pontos contra o Santos. Então é difícil deixar o Andreas Gomes de fora, mesmo ele precisando de 12,89. Eis a questão, sabendo da estatística do Pedro ruim para o jogo, sabendo que Mirassol também pode dar uma segurada, tendo todas essas informações e o Pedro não vem bem, no momento não vou tentar dar murro em ponta de faca, não vou entrar de Pedro, eu vou entrar com um cara aposta aqui na rodada para mim total aposta, que é o René do Vitória. Eu vou entrar com ele, preciso de 1,85, como Viveiros e Gomes está precisando de muito, vou entrar com o René, em caso o Vitória é muito forte, o René é o cara que vem fazendo gol na temporada, e também no reserva de luxo, uma segunda aposta, cercando aí esse jogo do Atlético Paranaense, eu vou entrar de Leozinho, precisando de 2,74. Então veja bem, o equilíbrio do time, 2 caras precisando de um caminhão aí de pontos para valorizar, e 2 caras precisando de pouquinho para valorizar. Antes de colocar o capitão aqui para vocês, vou escalar nosso banco de reserva. No meio eu vou colocar o Mateuzinho do Vitória. Já na linha de zaga aí, vou colocar o Mercado do Internacional. É um cara que tem uma bola aérea. O Internacional tem essa possibilidade de SG. Na lateral para Lucas Ramon, eu vou entrar aqui com Roman Gomes do Bahia, jogando fora de casa. Renan Lodi é um cara que chama atenção contra o Grêmio também. Mas, como o Atlético Mineiro tem essa decisão, eu acredito que o outro lateral do Bahia aí é interessante para a rodada. No gol aqui reserva, eu vou colocar um cara que tá com uma estatística top para a rodada, é o Gabriel Brazão. Precisa de 1,12. A estatística do Brazão, para quem quer um goleiro precisando de pouquinho, se você entrar aqui em goleiro e colocar o Santos, o Brazão, deixa eu mostrar para vocês aqui, é um dos melhores para a rodada em quesitos defesas, tá? Então o Vasco cedeu 7 defesas por Everson, 6 pro Volpe, 5 pro Santos do Atlético Paranaense, 3 pro Rafael e 2 pro Walter. Então, o Brazão deve trabalhar demais. O problema é que confiar nessa defesa do Santos, né? Então, o Brazão é um cara interessante para a rodada para quem quer ir com um goleiro precisando de pouquinho para valorizar. Legal, montado o time custou 117 cartoletas, a faixa de capitão, é claro, vai no Viveiros na rodada, e eu quero saber de você, me diz aí, quem que faltou nesse time que você acredita que vai imitar na rodada? Coloca para mim lá nos comentários. E é claro, para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te fazer um convite especial. Aqui no link está o meu grupo do WhatsApp, é lá que eu vou postar meu time final, faltando meia hora para começar esse jogo. Tá aqui para vocês o
grupo do WhatsApp, o que eu entrego lá, né? Eu entrego 5 jogadores por posição, detalhado para você quem são os melhores na rodada. Passo dicas de time tiro curto para quem joga esse time de competição. Mando o meu time final, o time atualizadinho aqui para você, faltando meia horinha lá no teu WhatsApp, você vai receber. Faço análise de sedimentos completa, utilizando a base de dados aí da Bia Score, que é um site completo estatístico. Faço aquela live, tira dúvidas, faltando uma hora para começar aí a rodada, para fazer o fechamento ao vivo com vocês. E é claro, além do grupo onde você vai receber os materiais, na descrição desse grupo tem um grupo onde a gente faz resenha. O grupo é opcional, entra quem quer, para conversar comigo e com os outros cartoleiros aí. Então, top demais, convite feito para você, não perde tempo. Tudo que eu mando lá é baseado na análise de dados, eu trago a análise completa da rodada para vocês, então é muito interessante porque a gente tem, claro, toda a análise aqui no Bia Score aí, trazendo para você tudo que você precisa para mitar na rodada. Legal, top demais, convite feito, vou ficando por aqui, uma excelente rodada. Mercado, falta 2 dias para fechar. Fica ligado para não perder nada. Tamo juntos e até a próxima. Valeu, galera!